caros ouvintes. Estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz. Que a gente possa manter a nossa mente em equilíbrio, os nossos corações em paz. É muito importante a gente estar em paz consigo mesmo, prontos com coragem, com força para enfrentar os problemas do dia a dia, com paciência, com resignação, cumprindo verdadeiramente os ensinamentos do amado Mestre Jesus. Que essas vibrações de paz se façam presentes nos seus lares e que possamos interagir. A gente agradece pela interação do público, porque de fato são muitas perguntas que têm chegado ao nosso programa. Isso prova o interesse verdadeiramente que o público está tendo, no nosso programa, compreendendo verdadeiramente o que é o Espiritismo, compreendendo que se trata verdadeiramente dos ensinos do Cristo. A gente agradece a toda a direção, a presidência da Rádio Cisal, toda a equipe técnica, hoje com o nosso amigo Carl Oliveira aqui presente, nos fornecendo todo esse aparato tecnológico. Um grande abraço para os nossos irmãos, grandes amigos, Leidson Ronieri, e o nosso amigo Radaí também, sempre presentes na escuta. Eles que hoje estão aqui na rádio nos fornecendo esse apoio, nos fornecendo toda essa força. Não é, Karina? É isso aí, boa noite a todos. Gente, quem quiser entrar em contato com o pessoal daqui do programa, pode mandar um e-mail para celave.coité@hotmail.com ou então através da nossa página Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook, ou então pessoalmente. Daqui a pouco nós iremos responder a todas. Vamos hoje desejar um feliz aniversário para a Aline Fragoso, que está aniversariando, nossa colega de centro. Aline, feliz aniversário, que Deus continue te abençoando e que a luz divina te guie sempre, viu, minha irmã? Um beijo enorme. Bom, o tema central de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, com subtemas pontos 16 e 17. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela fosse confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal. Donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre este povo, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se no plano filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade. Em uma palavra, como uma lei da natureza, ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto que se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque se encontra na Terra, e justificar todas as suas anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e, por isso, tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. E aí, Bruno? Pois é, mais um grandioso texto, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é nada mais nada menos que os ensinamentos do Cristo esclarecidos, traduzidos sob uma ótica extremamente esclarecedora, para que a gente possa entender e compreender os mínimos detalhes o que quis dizer cada palavra, cada ensinamento do Cristo. Porque nós sabemos que muitas foram as parábolas, as metáforas que o Cristo usou para nos passar as mensagens. Até mesmo porque naquela época o povo ainda não tinha uma evolução suficientemente para compreender tantos ensinamentos. O Espiritismo vem apenas esclarecer, que a gente considera o Consolador prometido, o Espiritismo, vem esclarecer e esmiuçar todos esses ensinamentos que o Cristo nos proporcionou. E antes da gente entrar propriamente na explicação do Evangelho, um grande abraço também para o nosso amigo Lula, lá de Juazeirinho, está sempre antenado, sempre nos prestigiando.
as demais cidades vizinhas, né, não apenas Conceição do Coité, mas também as cidades vizinhas, Valente, Santa Luz, que tem nos mandado muitas perguntas, Retirolândia, Serrinha, Tanquinho. E um forte abraço também para os centros espíritas, né, da cidade de Tanquinho, União Espírita Joana de Ângeles, o Centro Espírita de Juazeirinho, o Centro Espírita de Salgadalha, nossos amigos sempre presentes aí na audiência. Um forte abraço a todos. Então vamos lá. A reencarnação, como nós podemos ver no Evangelho, é uma doutrina ensinada pelo Cristo. Quando a Bíblia foi traduzida, quando a Bíblia foi interpretada e traduzida para outros idiomas, a palavra ressurreição que ficou na tradução, mas como nós explicamos em programas anteriores, a palavra ressurreição, sob o sentido lógico da palavra, é a reencarnação ensinada pelo Cristo. Quando Cristo disse que Elias já voltou e que se tratava de João Batista, que foi a volta de Elias que o povo não viu, isso é um exemplo evidente da prova da reencarnação e que o Cristo defendia a reencarnação. Quando em conversa com Nicodemos, que Jesus disse que o homem voltará a nascer, que é preciso nascer de novo, e Nicodemos pergunta como pode um homem adentrar o ventre de sua mãe, e ele explica que adentrar através do Espírito. E a reencarnação é a forma mais lógica de entender a justiça do Cristo. Por quê? Porque através da pluralidade das existências, que é a reencarnação, o homem vem numa determinada existência pobre, em outra existência ele vem rico, em uma existência ele vem saudável, em outra ele vem doente, com problemas mentais, problemas psicológicos, com alguns problemas de saúde, tudo levando-se em consideração aquilo que foi feito, porque aquilo que a gente planta, a gente é obrigado a colher. A semeadura é livre, a gente vai escolher o que plantar, mas a colheita é obrigatória. Então, se a gente planta o mal, esse mal, ele volta para nós em uma outra existência. Então a justiça de Deus, ela é muito mais bem explicada. Porque se nós tivéssemos apenas uma única existência carnal, não seria justo uma pessoa nascer numa determinada localidade propícia para o seu desenvolvimento moral, ético, espiritual, com boa educação, e outro nascer, por exemplo, numa periferia próxima a pessoas que estão ligadas no mundo do crime. Então isso justifica a justiça de Deus. Um dia nasce de um jeito, outro dia nasce do outro. Tudo para nos testar. Se a gente nasce em um ambiente harmonioso, é para ver se a gente está adepto a seguir aquela harmonia e não nos rebelar. Já se a gente nasce num ambiente hostil ao nosso engrandecimento, é para medir a nossa resistência, se a gente consegue de fato transformar aquela realidade com o bem que possui dentro de nós. Então realmente um texto grandiosíssimo, né? E que vem endossar aí as palavras do Cristo sobre a existência de fato da reencarnação. Vamos para as perguntas. Vilma pergunta o seguinte: o que o Espiritismo diz sobre o ensino religioso nas escolas e como deve ser? É uma pergunta interessante, viu, Vilma? O Espiritismo, ele defende que as pessoas são livres para escolher o seu credo. Então, a gente acha a forma mais conveniente de ensinar a religião nas escolas é primeiro ensinar o papel fundamental de Deus e seus ensinamentos de uma forma geral. Ou seja, para que o aluno entenda de fato o que é Deus e a grande importância de fazer o bem. Porque nós vemos o mundo hoje em dia com uma carência de virtudes muito grande entre as pessoas. Então é necessário isso. Por outro lado, é interessante também que cada pessoa siga a religião que mais couber na sua consciência, nas suas necessidades. Mas como é que a pessoa vai seguir se ela nem ao menos conhece a religião? Então, às vezes a pessoa entra no ensino religioso na escola e tem um direcionamento, uma imposição. A religião é essa, siga, quando o próprio país, ele é um país livre de credos religiosos. Então, o verdadeiro papel da escola é explicar cada religião para que o aluno possa ter, através da sua própria liberdade, o seu livre-arbítrio, escolher aquilo que quer seguir. Bom, vamos para a segunda pergunta.
O que a doutrina espírita diz sobre terrorismo implantado pelos extremistas religiosos, onde se mata em nome de Deus? Uma boa pergunta, muito atual, né? Na verdade, a gente sente de fato tudo o que acontece no nosso mundo atual, toda essa questão de terrorismo, de radicalismo. E vejam só, muitos ateus, eles defendem o seguinte, que eles são ateus porque a religião é uma das maiores causas de guerra do mundo. Nesse aspecto, eles estão certos? Não, eles estão certos sim. Infelizmente, o verdadeiro religioso é aquele que consegue propagar o amor e não o radicalismo. Então, a religião que se propõe a atribuir os seus atos radicais em nome de Deus, isso não existe, porque Deus é amor, Deus é paz. Deus quer que a humanidade se dê os braços e não que fique matando uns aos outros em nome de uma fé cega, uma fé que é fruto de uma paixão que impede o ser humano de raciocinar e perceber o mal que ele faz para os outros. Me ajuda aí, Karina. No livro O Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, ela aborda aqui a temática do terrorismo e, segundo ela, devido à predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, o desbordar das paixões, o ser humano em determinados estágios da evolução mantém as heranças primevas, os instintos primários, que sobrepujam os valiosos tesouros da inteligência, do discernimento, da razão e da consciência. São eles que dão campo ao desenvolvimento da perversidade, que não trepida em matar, de forma que a sua truculência emocional prevaleça. E ao invés do revide pelo ódio, que mais lhes aguça os instintos repressores, o amor alcança-o suavemente e deixa de lhe vitalizar o ressentimento contra a sociedade, o que torna herói de fancaria, insignificante, mais hediondo, atormentado e desditoso. Ou seja, quando você revida, né, o terrorista, ele tem o ódio dentro dele, ele trabalha isso dentro dele. Então, se você revida com ódio, isso só vai gerar mais ódio ainda, já vai gerar uma guerra pessoal, né? Vai alimentar esse monstro que ele tem dentro dele. Então ela diz o seguinte, que o amor que a humanidade lhe ofereça será sempre a terapia mais segura para punir-lhe dessa angústia que ele sofre, que ele sente. E aí vamos para a terceira? Luana pergunta o seguinte, o que o Espiritismo explica sobre esta tragédia ecológica ocorrida na cidade de Mariana, em Minas Gerais? Foi permitido por Deus? As perguntas hoje estão bastante atuais, né? Veja bem, nada acontece na natureza sem a permissão de Deus. E ao mesmo tempo, todo ser humano passa por aquilo que de fato é necessário passar, a menos que seja um gesto de imprudência provocado por uma imperícia nos seus atos. O que ocorre com relação a essa catástrofe e muitas outras catástrofes naturais, né, existe um porquê. E da mesma forma existe um porquê de todas as pessoas estarem ali naquele contexto. Então as catástrofes naturais, elas são proporcionadas por infinitas causas e de fato tem um motivo justificável, não é, Karina? Bom, ao longo da história do homem já ocorreram incontáveis situações de desencarnes coletivos que acontecem quando esse tipo de catástrofe, né, ela surge. Então as ações da natureza, como terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, levaram incontáveis pessoas ao desencarne. E na história recente temos presenciado situações de desencarne por outras razões: naufrágios, acidentes aéreos, acidentes automobilísticos, incêndios, desabamentos, ocupação inadequada de áreas de risco, como áreas costeiras sujeitas a tsunamis, encostas de morros e outros. Em mensagens recentes do médium Mauri Rodrigues da Cruz, os espíritos Leocádio e José Correia e Marina Fidelis nos alertam para o fato de que os desencarnes coletivos não representam tanto resgate de erros em vidas passadas ou qualquer tipo de castigo ou punição, mas também são resultados da influência nem são resultado de espíritos desencarnados. A reflexão que os espíritos orientadores nos trazem está em torno do uso mais construtivo do livre-arbítrio, o que nos leva a pensar mais criticamente sobre os fatos que causam os desencarnes coletivos, ao invés de nos apegarmos a explicações que retiram de nós a responsabilidade sobre os fatos que ocorrem em nossa sociedade. Antes da gente ter inventado aviões, automóveis, edifícios, não ocorriam desencarnes envolvendo esses recursos. Nós os inventamos, nós os usamos, nós os mantemos, cuidamos e
E a gente tem que dar conta disso tudo que a gente criou. Na visão espírita não há destino, há justiça. Entretanto, se a gente adota as explicações religiosas que eximem a sociedade de sua responsabilidade sobre esses fatos, justificando os desencarnes em supostos processos ditos kármicos, estaremos aceitando postergar aprendizados importantes e repetir sofrimentos inevitáveis. Infelizmente, o livre-arbítrio, ele está aí. Vamos para a quarta pergunta. Vânia pergunta o seguinte: meu pai morava na fazenda e algumas vezes ele vinha passar alguns finais de semana na cidade. Ele saía pelas ruas passeando e encontrava pessoas suas conhecidas e cumprimentava-as. Quando ele chegava em casa, contando, muitas das pessoas que ele dizia ter encontrado já tinham morrido. E ele ainda não sabia. Como o Espiritismo explica isso? Isso é um fenômeno de mediunidade, né? Na verdade, o seu pai, né, Vânia? Ele encontrava pessoas conhecidas, cumprimentando. Muitas delas, né, muitas delas já tinham morrido, na verdade, tinham desencarnado. Tinha desencarnado, né? Mas ele não sabia, ele não tinha conhecimento disso. O que acontece? Existe um fenômeno mediúnico de clarividência que a pessoa tem a faculdade de enxergar as pessoas, os espíritos que já desencarnaram. Ou seja, existem muitos casos em que as pessoas veem os espíritos e acham que estão vendo pessoas mesmo, porque essa faculdade é muito aguçada em si, ocorre com muita frequência. Então, certamente, essa era o tipo de mediunidade de seu pai. A quinta pergunta. O Manuel quer saber o seguinte: certa vez, meu pai encontrou um amigo que não via há muito tempo. Os dois conversaram e o amigo perguntou ao meu pai o motivo dele ter sumido. Meu pai falou que teve um pequeno derrame, mas que já estava bem, só havia perdido os movimentos de um dos dedos. O homem ensinou um remédio caseiro ao meu pai e disse que nunca mais ele teria outro derrame. Passados alguns dias, meu pai encontrou um outro amigo do mesmo povoado daquele que havia lhe ensinado o remédio. Aí então ele mandou lembranças para aquele amigo que lhe ensinara o remédio. O homem por quem meu pai estava mandando o recado para o outro amigo tomou um susto e disse: para quem o senhor está mandando lembranças? Meu pai repetiu o nome. O portador do recado regalou os olhos e disse: oxi, esse homem que o senhor disse que lhe ensinou o remédio está lhe enviando lembranças por mim, já morreu, já há mais de 10 anos. Como é que o Espiritismo explica isso? Uma pergunta complementando a outra, né? Então, da mesma forma, a pessoa viu o espírito e foi além, né? Conversou com um espírito desencarnado, achando que estava conversando com uma pessoa. Foi tão natural esse processo. Então, tem muitos casos semelhantes, que também é uma espécie de comunicação. Quem tiver a oportunidade de assistir ao filme Sexto Sentido, né, isso retrata muito bem. Às vezes ocorre que o espírito acha que está encarnado ainda, às vezes a pessoa que está encarnada acha que o espírito está ali e é uma pessoa, materialmente falando, né, um espírito no corpo de homem. O que aconteceu? Além de ter visto o espírito deu a receita de um remédio, como uma pessoa querendo ajudar. E ocorre isso, é uma espécie de anjo da guarda, né? Às vezes ocorre da mesma forma, o espírito que ajuda de alguma forma, e essa receita de remédio foi a forma que ele encontrou para ajudar. E pelo visto funcionou, né? Vamos lá. Renata pergunta o seguinte: li em um livro que um vidente viu passeando dentro de um navio turístico o espírito de um homem todo feliz. Aí o vidente perguntou-lhe: o que você faz aqui neste navio? O espírito do homem respondeu: eu sempre quis viajar em um cruzeiro, quando estava vivo. Estou matando a minha vontade. E eu pergunto: isso é possível? Interessante, né? Às vezes ocorre de fato da pessoa desencarnar e ter uma vontade de realizar algo material tão forte em sua consciência que mesmo depois do desencarne ele ainda guarda essa vontade em si. Pode ter ocorrido de fato. Agora sim, as pessoas que elas são mais evoluídas espiritualmente, elas não têm essa necessidade eu diria que assim, de aproveitar um momento de uso de bens materiais, coisas do tipo, porque ela se preserva mais nas coisas profundas, nos sentimentos mais virtuosos. Então, mas pode ter ocorrido realmente isso, viu? José pergunta o seguinte: conheci um homem que enlouqueceu depois que a esposa faleceu. Ele ficou assim louco, até que veio a morrer com o passar dos anos. Como o Espiritismo explica isso? Isso
chega a ser considerado, em alguns casos, uma espécie de suicídio involuntário, né, indireto. A doutrina espírita nos esclarece que a gente precisa amar as pessoas que nos são próximas, que nos são afetivas, né, verdadeiramente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se debruçar excessivamente, né? Ter essa pessoa como uma espécie de suporte fundamental, porque cada qual tem uma individualidade e cada qual tem a sua necessidade individual também de determinadas provas. Então, o que uma pessoa passa não quer dizer que a outra, por ser próxima, tenha que passar. Então, às vezes ocorre, em boa parte dos casos, né? Um vai ter que ir primeiro para o outro lado. Então, outra pessoa precisa estar preparada espiritualmente para isso, sabendo que aquilo é um processo natural. Pode ser doloroso, mas é um processo natural e faz parte da lei de Deus. Então, esse apego excessivo, como tu disse, enlouquecer com a ausência, é um prejuízo causado por uma fraqueza. Então, é necessário que as pessoas não se comportem dessa forma, né? Depositando no outro uma espécie de suporte fundamental para a sua vida. O Espiritismo não nos esclarece que precisa ser feito dessa forma. Gina pergunta o seguinte: certa vez um homem conhecido nosso estava caçando em uma mata que ele já conhecia muito. De repente ele ouviu um berro diferente e nesse momento ele ficou atordoado, sem saber onde estava. O povo da região disse que foi a caipora, mas eu já ouvi falar que existem espíritos defensores da natureza. É verdade? Foi isso que aconteceu com ele? Pode ter sido, viu? Na verdade, ocorre sim de muitos espíritos simpatizantes, né? Espíritos ecológicos que, enquanto encarnados, também defendiam com unhas e dentes a natureza, mesmo desencarnado, às vezes prevalece com aquele ímpeto de defesa da natureza. Às vezes ocorre sim. Pode ter sido também um espírito zombeteiro que estava querendo se divertir com a situação da pessoa estar ali no mato, fazer medo, ocorre. Pode ter sido também um berro de algum animal próximo, porque nem sempre são coisas provocadas por espíritos, né? Às vezes a gente, na nossa visão amedrontadora, a gente costuma atribuir sempre a coisas do outro mundo, né? Do outro plano, para justificar determinados fenômenos. Bom, gente, de 26 a 29 de novembro de 2015, está acontecendo aqui em Conceição do Coité o 19º Simpósio Espírita. Então, na quinta-feira, nós vamos contar com Vinícius Marques, que é de Serrinha, e o seminário terá como tema Música e Espiritualidade, com Oswaldo Coutinho e Vinícius Marques, trabalhadores do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade da cidade de Serrinha. No dia 27, o momento musical ficará com Bruno Silva, a partir das 20 horas, e o tema é Princípios da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras. Na sexta-feira, o expositor é Marcel Mariano, trabalhador da Mansão do Caminho, em Salvador. Dia 28 do 11, no sábado, o momento musical é com José Ailson, que ele é de Queimadas, é isso, Bruno? É isso, de Queimadas, sim. Também começa a partir das 20 horas. O tema é Justiça Divina segundo o Espiritismo. O expositor é Fábio Roque Araújo, trabalhador da Fraternidade Irmã Sheila, em Salvador. E o dia 29 do 11, no domingo, o momento musical fica com a Orquestra Santo Antônio. Esse, diferente dos outros dias, será pela manhã, a partir das 8h30 da manhã. E o tema é abordagem sobre o livro O Céu e o Inferno. A mediadora é Suzy Barboni, trabalhadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Feira de Santana. Esse simpósio terá como tema principal 150 anos do livro O Céu e o Inferno. Quer falar um pouquinho, Bruno? Não, na verdade, só para finalizar, a gente convida a todos, né, espíritas e não espíritas, porque a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora e está longe de querer ser uma doutrina que tente interferir no livre-arbítrio das pessoas com o interesse de tentar convencer as pessoas a serem espíritas, não. No centro espírita vão espíritas e vão também não espíritas que têm interesse em aprender alguns temas ligados, porque a doutrina espírita está ligada a uma série de questões da sociedade de um modo geral. Está ligada à saúde, está ligada à educação. Então é sempre interessante aprender tanto coisas ligadas ao mundo material quanto ao mundo espiritual. Tudo é conhecimento. Então estão todos convidados, vão ser todos bem recebidos e a gente conta com a presença, viu?
A gente agradece pela audiência, um forte abraço e tenham todos uma boa noite. Bom, boa noite a todos. Vamos finalizar o nosso programa de hoje ouvindo a música Quanta Luz. Vamos acalmar os nossos corações. Boa noite a todos. Caros ouvintes, estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz, que a gente possa manter a nossa mente em equilíbrio, os nossos corações em paz. É muito importante a gente estar em paz consigo mesmo, prontos com coragem, com força para enfrentar os problemas do dia a dia, com paciência, com resignação, cumprindo verdadeiramente os ensinamentos do amado Mestre Jesus. Que essas vibrações de paz se façam presentes nos seus lares e que possamos interagir. A gente agradece pela interação do público, porque de fato são muitas perguntas que têm chegado ao nosso programa. Isso prova o interesse verdadeiramente que o público está tendo, no nosso programa, compreendendo verdadeiramente o que é o Espiritismo, compreendendo que se trata verdadeiramente dos ensinos do Cristo. A gente agradece a toda a direção, a presidência da Rádio Cisal, toda a equipe técnica, hoje com o nosso amigo Carl Oliveira aqui presente, nos fornecendo todo esse aparato tecnológico. Um grande abraço para os nossos irmãos, grandes amigos, Gleidson Ronieri, e o nosso amigo Radaí também, sempre presentes na escuta, eles que hoje estão aqui na rádio nos fornecendo esse apoio, nos fornecendo toda essa